Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 21 de dezembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura do nosso texto da sessão. O texto de número 14, O que sou eu? Eu sou o Filho de Deus, completo e íntegro, brilhando no reflexo do seu amor. Em mim, a sua criação é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim, o amor vem a ser perfeito, o medo impossível, e a alegria é estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Eu sou a sua santa inocência, pureza, ausência de pecado, pois na minha pureza habita a sua própria. Agora, o uso das palavras para nós está quase no fim. Entretanto, nos últimos dias deste ano, que juntos, tu e eu, demos a Deus, achamos um único propósito que compartilhamos. E assim tu te uniste a mim, de modo que o que eu sou, tu também és. A verdade do que somos não pode ser dita ou descrita por palavras. No entanto, podemos reconhecer a nossa função aqui, e as palavras podem falar dela e também ensiná-la, se exemplificarmos as palavras em nós. Somos os portadores da salvação. Aceitamos o nosso papel de salvadores do mundo, que, através do nosso perdão conjunto, é redimido. E esse, a nossa dádiva, assim nos é dado. Olhamos para todos como irmãos e percebemos todas as coisas como benignas e boas. Não buscamos uma função que esteja além das portas do céu. O conhecimento retornará quando tivermos feito a nossa parte. Só nos preocupamos em dar as boas-vindas à verdade. São nossos os olhos pelos quais a visão de Cristo vê um mundo redimido de todo o pensamento de pecado. São nossos os ouvidos que ouvem a voz por Deus proclamar que o mundo é sem pecado. São nossas as mentes que se unem quando abençoamos o mundo. E, da unicidade que alcançamos, chamamos todos os nossos irmãos, pedindo-lhes que compartilhem a nossa paz e consumam a nossa alegria. Somos os mensageiros santos de Deus que falam por Ele, e ao levar o seu verbo a todos aqueles que Ele nos envia, aprendemos que está escrito em nossos corações. E assim mudamos as nossas mentes quanto ao objetivo da nossa vinda, ao qual nós buscamos servir. Trazemos boas novas ao Filho de Deus, que pensava sofrer. Agora ele é redimido, e ao ver as portas do céu abrirem-se diante dele, entrará e desaparecerá no coração de Deus. Muito bem. Agora a gente passa para a lição do dia. Estamos na lição de número 355. Não há fim para toda a paz e a alegria, e para todos os milagres que darei quando aceitar o verbo de Deus. Por que não hoje? Porque eu deveria esperar meu Pai pela alegria que me prometeste. Pois tu manterás o verbo que deste ao teu filho em exílio. Né? Estamos em exílio aqui nessa Matrix, nesse metaverso, nessa terceira dimensão, porque aqui não é o nosso lar. Nunca foi e nunca será. Né? Estou certo de que o meu tesouro está à minha espera e de que só preciso estender a mão para achá-lo. Mesmo agora, os meus dedos podem tocá-lo. Está muito perto de mim. Não preciso esperar nem mais um instante para estar em paz para sempre.
é a ti que eu escolho, e a minha identidade junto contigo. O teu filho quer ser ele mesmo e conhecer-te como seu pai e criador, e como o seu amor. Não há fim para toda a paz e a alegria e para todos os milagres que darei quando aceitar o verbo de Deus. Por que não hoje? Né? Então, os milagres que eu dou são os meus próprios pensamentos, né? Atos, atitudes, né? A minha forma de encarar a vida. Quando eu aceito o verbo de Deus, né? O que é aceitar o verbo de Deus? Aceitar o verbo de Deus é permitir que Deus corrija a minha mente, né? Isso é que é aceitar o verbo de Deus, né? As nossas funções cerebrais, elas são organizadas em função linguística, né? Em função da nossa língua, né? Daí a programação neurolinguística. Como é que a gente altera os nossos padrões de pensamento, né? Alterando a nossa forma de estruturar estes pensamentos, né? Então, o nosso processo o nosso processo mental, ele é um processo neurolinguístico, né? Por isso que uma das primeiras coisas que como é que eu vou dizer isso? Que um governo que quer controlar um povo pode fazer é começar a mexer na língua desse povo, empobrecer essa língua, tá? Ok? Então, nós somos, na verdade, seres neurolinguísticos, né? E aceitar o verbo de Deus, eu diria para vocês que, de certa maneira, o que o curso faz no livro de exercícios é uma espécie de reprogramação neurolinguística, né? Nós repetimos as frases durante o dia e, ao repetirmos as frases, essas frases nos induzem a construir novos caminhos neurais, né? Então, olha só, não há fim para toda a paz e a alegria e para todos os milagres que darei quando aceitar o verbo de Deus. Por que não hoje, né? Essa lição de hoje ela pode ser até um pouco mais complexa de ser entendida dessa forma. Mas vamos pegar uma lição bem emblemática. Eu sou a luz do mundo. Né? Olha só, o que eu sinto quando eu falo eu sou a luz do mundo? Eu sou a luz do mundo. O meu irmão, sem pecado, é o meu salvador. Olha só, olha o que eu sinto. Eu já comecei a formar uma série de caminhos novos na minha mente. Minha mente está sendo reprogramada. Ou melhor, dizer que ela está sendo reprogramada é uma incorreção. Porque a minha programação mental original é a do Espírito Santo. Então, quando eu falo, eu sou o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e sem pecado, ou quando eu faço essa oração aqui maravilhosa que a gente acabou de fazer, né, que eu postei no Instagram, eu sou o Filho de Deus, completo, curado e íntegro, né? E aí eu, Jaqueline, adiciono, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Brilhando no reflexo do seu amor, brilhando no reflexo do amor de Deus. Se você preferir, você pode falar. Em mim, a criação de Deus é santificada e a vida eterna é garantida. Em mim, o amor vem a ser perfeito, o medo impossível e a alegria é estabelecida sem opostos. Eu sou o lar santo do próprio Deus. Eu sou o céu onde habita o seu amor. Eu sou a sua santa inocência, pois na minha pureza habita a pureza de Deus. Quando eu falo isso, né? E isso o que é, gente? Isso é uma oração, né? Então, quando eu falo isso, quando eu declamo essa oração, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando todo o lixo egóico que tá obstruindo que a programação original do meu ser, a programação do sistema de pensamento do Espírito Santo, acesse a minha mente consciente, né? Porque olha só, aqui está a minha mente consciente. Embaixo está o meu inconsciente e todas as minhas sombras, né? E tudo que a gente está mexendo aí e a nossa criança interior ferida. Mas embaixo
está o meu ser real, o meu eu superconsciente, o meu ser supraconsciente, o meu eu superior, o meu ser crístico, o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado. Então, quando eu falo a frase da lição do dia, o que eu estou fazendo? É como, eu vou dar uma imagem aqui para vocês, vejam se vocês conseguem formar, né, essa imagem na mente de vocês. É como se eu estivesse tirando, com cada vez que eu declaro essa frase que está vindo lá do meu eu supraconsciente, do meu ser crístico, porque esse livro foi ditado por Jesus, né? Ou pelo menos nós que seguimos esse ensinamento assim acreditamos. Tem pessoas que não acreditam. E tá tudo bem, não tem problema nenhum não acreditar, né? Então é como se esse pensamento, ele tá saindo lá de baixo, né? Imagina aquele bolo de casamento maravilhoso, né? Então tá saindo daquela camada lá de baixo, tá perfurando a camada do inconsciente e tá chegando na minha mente consciente. O que acontece quando eu faço essa perfuração, que é de baixo para cima, né? O que acontece? Que na verdade é de dentro para fora, né? É de dentro para fora. Porque eu estou em contato com o meu ser real quando eu estou olhando para dentro e não para fora. Né? Por isso que quando você fica rezando para um Deus que está fora de você, você ainda não entendeu o mecanismo da coisa. Quando você vai para uma igreja, olha para uma imagem e ora para ela, você não entendeu. Você não entendeu nada. Você pode até usar essa imagem como um estratagema para você alcançar dentro de você. Para você alcançar dentro de você esse ser, esse Deus. Tá? Você pode trazer essa imagem para dentro e se conectar com ela dentro, mas não fora, tá? Tá bom? Então, o que eu ia falar? Quando você faz você faz a perfuração, digamos que de um poço, né? Só que você tá perfurando esse poço de dentro para fora, de baixo para cima. O que passa para sua consciência junto com esse pensamento crístico? Passa a luz da consciência crística. Então você está se iluminando, né? Então quando você faz a oração e quando você lê a lição do dia, não há fim para toda a paz e alegria e para todos os milagres que darei. Olha, eu estou me iluminando, então eu estou sendo a luz do mundo, então eu estou dando milagres. Eu estou oferecendo os milagres que eu recebi, né? Quando aceitar o verbo de Deus. Por que não hoje? Então por que eu não posso fazer isso hoje, né? Por que você não pode meditar hoje? Por que você não pode orar hoje, né? Por que você não pode fazer da sua prática espiritual uma prioridade hoje, né? Você que está comigo a essas alturas, dia 355, terceiro ano de prática ininterrupta, não deixo vocês em paz nenhum dia, né? Não me deixo em paz nenhum dia, né? Isso aqui é o mais importante. Eu não me deixo em paz, né? Você provavelmente já está com a sua prática espiritual muito entranhada na sua vida. A sua prática espiritual já deve ter se transformado em um hábito, como talvez você tomar o seu banho diário e escovar os seus dentes 3, 4, às vezes 5 vezes por dia a gente escova os dentes, não é mesmo? Pelo menos 3 vezes por dia e seguramente você escova os seus dentes, né? E então é isso, né? Então é isso. Você tá trazendo essa luz dessa mente crística que tá lá no fundo, tá lá dentro, tá? Tá dentro, na verdade tá dentro, né? Porque na verdade quando a gente tá indo para dentro, a gente tá indo para fora, né? A gente tem um pouco a ilusão de que é diferente, mas na verdade é isso que acontece, né? E, enfim, é isso, né? Então, prossigamos com as nossas práticas, né? Passo agora para a leitura do livro da Marianne Williamson. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu perdi a ideia aqui. Daqui a pouco ela chega, ela volta, né? Estamos no texto do dia 355 do livro de Marianne Williamson, Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias.
E o título do texto é: Eu baseio a minha identidade numa rocha eterna. Eu não olho não olho para o mundo em busca de conforto. Eu olho apenas para Deus. Eu não olho para o mundo em busca da paz. Eu olho apenas para Deus. Eu não olho para o mundo em busca de segurança. Eu olho apenas para Deus. Então, eu vou falar uma outra frase aqui que ela não escreveu, mas que com certeza ela teria escrito, tá? Eu não olho para o mundo em busca de amor. Eu olho para Deus. Eu não olho para o mundo em busca de confiança. Eu olho para Deus. Eu não olho para o mundo em busca de alegria ou felicidade. Eu olho para Deus. Porque eu sei que quando eu olho para Deus, todas essas coisas me são acrescentadas. Porque eu estou buscando primeiramente o reino de Deus, né? Não à toa Jesus fala lá na hora em que ele, se eu não estou enganada, né? Quando ele está sendo tentado pelo anticristo, pelo ego, no deserto, e o anticristo tá lá oferecendo a ele um monte de coisas, ele fala: o meu reino não é deste mundo, né? Eu acho que é nessa passagem da Bíblia, né? Não me lembro bem, né? Meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então, se você está olhando para fora para ficar bem, você está no erro. E é isso que o ego quer de você. Ele quer que você permaneça aí, no busca e não acharás, né? Então você está olhando para fora pensando que o governo vai te salvar. Você está olhando para fora pensando que vai vir alguém aí para botar dinheiro na sua conta bancária, que você vai ganhar na loteria, né? Ou que vai vir um grupo aí para cancelar suas dívidas. É isso que o ego quer, né? Você tá olhando para fora. E, gente, mesmo quando você tomar um remédio, se você um dia tomar um remédio, né? Hoje eu já tomei um monte de vitaminas aqui, suplementos alimentares, né? Mas mesmo quando você fizer isso, imagine que esses remédios, eles estão te ajudando a você se lembrar de quem você é. Porque você já tem todos os remédios dentro de você. Porque você tem dentro de você a voz que fala por Deus, o Divino Espírito Santo, que é quem corrige a sua mente. E a doença nada mais é do que um pensamento equivocado, tá? Aí ela continua: eu baseio a minha identidade numa rocha eterna e não mais nos efeitos de um mundo caótico. Eu busco o amor que jaz além do mundo, para que eu então possa trazê-lo para cá. Então eu me elevo, me internalizo, encontro esse amor de Deus, pego esse amor de Deus e trago para cá. Eu trago para a Matrix. Eu trago para o metaverso. Né? Eu trago. A oração. Querido Deus, que o seu espírito possa se elevar acima da minha mente e me dar os olhos para ver, que eu possa perceber o amor que eu sei que existe e deixar de olhar para o resto, que eu possa me elevar acima da escuridão do mundo e que a minha mente possa ser banhada na luz, que eu possa ser calmo e consolado, que eu possa ser acalmado e consolado pela verdade. Amém. Então, eu baseio a minha identidade numa rocha eterna. Então, isso aqui que eu sou aqui é a minha identidade? Não. Isso aqui é o meu avatar de jogo, né? E esse sistema de ego, esse sistema egóico, essa matrix, dentro da matrix, ela já está começando a se formar, gente. Né? A gente observou isso com muita clareza depois da pandemia, né? Como nós nos afastamos do mundo real, como nós optamos por ficar no virtual, né? Não é?
Só que a gente precisa despertar, né? E como diz o Dr. Kenneth Wapnick, nós precisamos nos lembrar que os nossos sonhos são sonhos dentro de um sonho. Porque essa vida aqui é um sonho, né? E eu, de ontem para hoje, eu tive um sonho horrendo, né? E eu sei exatamente porque eu sonhei, né? Eu sonhei que eu estava numa roda com pessoas discutindo sobre Deus, né? E aí eu virava para um homem e falava assim: eu posso só fazer uma observação a respeito do que o senhor começou a falar, do que o senhor falou, né? E ele tinha dito alguma coisa contrária à existência de Deus, e o que eu ia responder para ele era que cada um pensava do jeito que fazia aquela pessoa, a própria pessoa, se sentir melhor. E aí ele virava para mim calmamente e falava: não, eu não quero ouvir a sua opinião. E aí, gente, na hora em que ele dizia pra mim: não, eu não quero ouvir a sua opinião, eu virava o Godzilla, né? Eu virava o Godzilla. Algumas vezes eu me transformo no Godzilla, né? E não é nada agradável de se ver, né? Meu Godzilla é interno. E aí eu começava a gritar com ele e a falar para ele que ele era uma pessoa muito negativa, que ele estava cheio de pensamentos de ataque, que ele estava atacando as pessoas, que ele tinha a mente fechada, que ele não ouvia ninguém. E aí dentro do sonho aconteceu uma coisa muito engraçada. Dentro do sonho foi como se eu tivesse ido para minha mente, né, pro tomador de decisões. E eu olhava e falava assim: mas espera aí, eu tô acusando esse homem de ter pensamentos de ataque e eu estou atacando esse homem verbalmente. Como é possível? E aí, gente, eu tava muito enfurecida, né? Eu falava um monte de desaforos, de impropérios para o homem. E ele olhava pra mim surpreso, né? E aí? E aí tá vindo o vendedor do ferro, né? E aí dentro de mim aparecia essa consciência. E falava: mas espera aí, eu tô acusando o homem, eu tô cheia de pensamentos de ataque. Como é que eu posso estar atacando o homem porque ele tá cheio de pensamentos de ataque? E aí nisso eu acordei, né? Então é isso, né? Parafraseando o meu mestre David Wilcock, maravilhoso, temos que acordar dentro do sonho, né? Temos que acordar dentro do sonho, né? E de alguma maneira foi o que eu tive hoje. Eu acordei dentro do sonho. Aí aconteceu uma outra coisa muito engraçada que eu me dei conta agora, que foi assim: eu falei assim pra mim, eu pensava, o tomador de decisões falava pra mim: mas como assim? Eu tô atacando o homem. E aí eu falava assim: mas isso é um sonho, eu vou acordar. E aí eu me acordei. Vocês podem ter noção do que é isso? Eu acho que é o início do processo que o David chama de sonho lúcido, né? Então olha só, olha que legal a minha projeção. Eu atraio um homem no sonho para fazer exatamente aquilo que eu estou fazendo com todo mundo e que eu não quero ver. Porque olha só, o que um bom aluno de um curso em milagres teria feito naquela situação? Eu posso compartilhar a minha opinião com o senhor a respeito desse seu pensamento de que Deus não existe? Ou era alguma coisa desse tipo, né? E eu sei exatamente porque eu tive esse sonho. E aí a pessoa, ele foi gentil comigo, ele falava: não quero ouvir a sua opinião. E aí o que eu ia fazer como boa estudante de um curso em milagres se fosse, né? Porque sou uma estudante sofrível, né? Essa noite isso ficou muito claro pra mim. Eu ia falar: tá bom. E eu ia seguir a minha vida. Certo? Eu ia seguir a minha vida. Porque olha só, qual é o problema? Qual é o problema de a pessoa não querer ouvir a minha opinião? Qual é o problema? Ai, amém. Chegou o e-mail que eu tava mandando, que não chegava. Entenderam? Então, meus queridos, é isso, a projeção dá lugar à percepção. Por que eu tô percebendo aquele homem se negando a abrir a própria mente e a ouvir as minhas opiniões? Ora, pois, porque eu tenho a mente fechada e me recuso a ouvir a opinião dos outros. Então, foi um sonho clássico de despertar espiritual, né? Foi um sonho clássico.
de ver o que eu estou trazendo para o mundo é verdadeiramente o meu conteúdo mental, é a minha forma de me expressar no mundo e é algo que eu não quero mais. Eu não quero mais. Né? É isso, meus queridos. Eu vou prosseguir aqui com o vídeo lendo um pequeno texto lendo um pequeno texto aqui do As 5 Feridas Emocionais, nosso livro base, né? Um dos nossos livros base da nossa jornada de cura da criança interior. E aí a gente finaliza o vídeo, tá? Muito bem. Eu vou ler aqui um texto, não sei em que página que eu tô, tá? Não estou começando no início de uma sessão, estou começando de um parágrafo aqui, porque é o pedaço do texto que me interessou mais, tá? Se algumas pessoas se iludem no plano físico, outras caem em armadilhas no âmbito comportamental, isto é, em suas atitudes interiores. É muito comum isso acontecer nas minhas oficinas, né, nos workshops dela, quando eu explico as feridas emocionais em detalhes. Os participantes se reconhecem fielmente na descrição do comportamento de um tipo, ao passo que o seu corpo demonstra uma realidade completamente diferente. Olha que barato isso, né? Então, às vezes, o que eu estou enxergando em mim é verdadeiro, mas não é nem de longe o que é mais importante. Por quê? Porque o ego não quer que eu veja. Então, isso é um mecanismo de defesa do ego. Lembro, entre outros casos, de um rapaz de uns 30 anos que me dizia viver a rejeição desde a sua mais tenra infância. Sofria por não ter uma relação estável por conta das inúmeras rejeições pelas quais passara. Seu corpo físico, no entanto, não demonstrava qualquer sinal de rejeição. Após um momento, eu lhe disse: tem certeza de que é a rejeição que você vivencia e não a injustiça? Em seguida, eu expliquei a ele que o seu corpo exibia mais sinais de uma ferida de injustiça. Esse tipo de exemplo não surpreende, pois o ego faz de tudo para não enxergarmos as nossas feridas. Ele está convencido de que, tocando nelas, não saberemos gerir a dor que isso provoca. Foi ele que nos persuadiu a criar máscaras com o objetivo de nos poupar desse sofrimento. Aqui ela está falando do ego no sentido psicanalítico, tá? Não do ego negativo de um curso em milagres. O ego sempre julga tomar o caminho mais fácil, mas na realidade ele complica a nossa vida. Quando é a inteligência que governa as nossas vidas, o que pode parecer difícil no começo, pois exige certo esforço, fica mais simples. Quanto mais esperamos para tratar de nossas feridas, mais elas se agravam. Sempre que vivemos uma situação que desperta e afeta uma ferida, nós lhe acrescentamos outra camada, né? E aí nós vamos espessando as nossas camadas de defesa psicológica. É como uma chama que se expande, né, num incêndio. Quanto mais grave, mais medo temos de tocar na ferida. E isso vira um círculo vicioso. Pode, inclusive, levar a pessoa a uma espécie de obsessão, acreditando que todos estão aqui para nos fazer sofrer. Por exemplo, o indivíduo muito rígido verá injustiça em toda parte e se tornará um perfeccionista exagerado. O escapista se sentirá rejeitado por todos e se convencerá de que ninguém irá amá-lo, e assim por diante. A vantagem de reconhecer sua ou suas feridas é passar a olhar para o lugar certo. Busque onde o problema está, tá? E não no outro lugar. Antes, agíamos como uma pessoa que vai ao médico para tratar o fígado, quando na realidade é o coração que está sofrendo. Essa situação pode durar por anos, como no caso desse rapaz que tentava achar uma solução para a rejeição que julgava viver, sem que nada resolvesse. Após diagnosticar o que efetivamente o importunava, ficou em condições de solucionar o seu problema e iniciar o processo de cura da ferida.
Convém esclarecer que há uma diferença entre ter a máscara de dependência e sofrer de dependência afetiva. Não são todas as pessoas que têm a ferida do abandono, logo a máscara do dependente, que sofrem de carência afetiva. Toda pessoa, qualquer que seja a sua ferida, pode ser dependente em nível afetivo. Por quê? Porque nós nos tornamos dependentes afetivos quando sofremos de carência afetiva. E sofremos de carência afetiva quando nós não nos amamos o bastante. O que também nos impede de amar o outro verdadeiramente o bastante, tá? Porque o que a gente ama no outro, quando a gente tem um problema de autoestima, é um eu idealizado, que no fim das contas não existe. Logo, procuramos o amor do outro para conseguir nos convencer de que podemos ser amados. A função das máscaras é mostrar que nos impedimos de ser nós mesmos porque não nos amamos o suficiente. Com efeito, lembre-se de que todos os comportamentos associados a cada uma das máscaras representam reações e não comportamentos baseados no amor por si mesmo. Antes de seguir adiante, recapitulemos as explicações anteriores relativas ao genitor com quem geralmente vivenciamos cada uma das feridas. E isso é importante para conseguirmos curá-las, tá? Geralmente. Então é bem legal que a gente também não fiquemos rígidos nisso, tá? E essa é uma leitura da Lise Bourbeau, tá? Os pais dessa teoria, que em primeiro lugar são William Reich, Alexander Lowen e John Pirracus, eles não falam disso. Eles falam de uma ferida genérica que viria do pai e da mãe. Claro que normalmente tem alguém que é predominante, mas eles não falam disso. Isso é uma teoria da Lise Bourbeau, que já está embaixo aí na hierarquia do desenvolvimento desse conhecimento. A rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo. Uma menina vive a rejeição com a mãe, o menino com o pai. O escapista se sente rejeitado pelas pessoas do mesmo sexo que ele, e ele as acusa de rejeitá-lo e sente mais raiva delas do que de si mesmo. Em contrapartida, quando vive uma situação de rejeição com alguém do sexo oposto, ele está então rejeitando a si mesmo, tá? Por isso que ele é rejeitado. É igualmente possível que o que ele julga ser rejeição nessa experiência com as pessoas do sexo oposto seja, na verdade, abandono. Então, é uma questão semântica aí de como a gente vai nomear o que é rejeição e o que é abandono. Eu, no ano passado, eu atendi uma pessoa, um homem, com um corpo clássico, de A a Z, de uma ferida de rejeição muito grande, muito profunda. Mas muito profunda mesmo. E, aliás, não foi no ano passado, não. Foi no início desse ano. E cheguei num lugar, até por conta desse conhecimento, que foi de uma profunda rejeição que ele sofreu do pai dele quando ele nasceu. E foi assim, certeiro. Claro que eu não falei isso pra ele. Né? Falei, eu tô vendo aqui pelo seu corpo. Não falei. Né? Mas a sessão foi conduzida para isso, né? Lá na minha escola de Theta Healing, né? No meu atendimento voluntário. O abandono é vivido com o genitor do sexo oposto. A menina vive com o pai, o menino com a mãe. O dependente se sente facilmente abandonado pelas pessoas do sexo oposto e tende a acusá-las em vez de acusar a si mesmo. Quando ele vive uma experiência de abandono com alguém do mesmo sexo, ele acusa a si mesmo, julgando não ter dado suficiente atenção ao outro ou não ter sido solícito. Ixi! Aí vem a culpa, né? É muito comum que o que ele julga ser uma experiência de abandono com as pessoas do mesmo sexo seja, na verdade, uma rejeição. Olha que barata. Aí a grande pergunta é, né? Como é que a gente diferencia o sentimento de rejeição com o sentimento de abandono, né? Como é que a gente diferencia isso? Isso é muito sutil, né? Aí a gente precisa de um outro vídeo para falar disso.
A humilhação é geralmente vivida com a mãe. A menina e o menino vivem com a mãe. O masoquista se sente facilmente humilhado diante das pessoas do sexo feminino. Ele se põe a acusá-las. Se vive uma experiência de humilhação com alguém do sexo masculino, acusa a si mesmo e sente vergonha do seu comportamento ou de seus pensamentos em relação ao outro. Às vezes, essa ferida pode ser vivida com o pai, se este se ocupava das necessidades físicas da criança, ensinando-lhe a cuidar de sua higiene, a comer, a se vestir e etc. Se esse é o seu caso, você deve inverter o que acaba de ler a respeito do feminino e do masculino. Aqui ela está chegando num tema interessante, que as feridas teriam a ver, na verdade, com o exercício da função paterna ou materna, independentemente do sexo do cuidador que está exercendo essa função. E aí você tem que transferir isso para cada exemplo que eu acabei de ler, tá? A traição, né, que é a raiz do complexo de Édipo mal resolvido, tanto nos meninos quanto nas meninas, né? A raiz é a ferida da traição. A menina vivencia com o pai, o menino com a mãe. E aí o que acontece? O caráter controlador se sente facilmente traído pelas pessoas do sexo oposto e tende a acusá-las pela sua dor ou por suas emoções. Quando vive uma experiência de traição com alguém do mesmo sexo, acusa a si mesmo e se odeia por não ter percebido a tempo essa experiência, a fim de impedi-la. É mais provável que o que ele julga ser traição por parte das pessoas do mesmo sexo seja, na verdade, uma experiência que ativa a sua ferida da injustiça. Eu tenho um bom exemplo com relação a isso na minha vida, né? Com traição de amigas. Na verdade, não foi traição, foram injustiças, né? A injustiça é vivida com o genitor do mesmo sexo. A menina vive com a mãe, o menino com o pai. O rígido sofre, então, de injustiça com as pessoas do mesmo sexo e as acusa de serem injustas com ele. Se vive uma situação que considera injusta com alguém do sexo oposto, ele não acusa o outro de ser injusto ou incorreto, mas sim acusa a si mesmo. Há fortes chances de que essa experiência de injustiça vivida com as pessoas do sexo oposto seja, na verdade, traição. Ele pode, inclusive, desenvolver uma raiva destrutiva, se sofrer muito. Quanto mais essas feridas doem, mais normal e humana se torna a reação de recriminar o genitor, que julgamos responsável por nos fazer sofrer. Mais tarde, transferimos esse rancor e esse ódio para as pessoas do mesmo sexo do genitor acusado de nos ter feito mal. É normal, por exemplo, um adolescente odiar o pai, por quem sempre se sentiu rejeitado. Mais tarde, ele transferirá esse ódio para os homens ou para o seu filho, por quem se sentirá igualmente rejeitado, né? Em termos de um curso em milagres, a gente volta para aquela lição do início do ano. Eu vejo apenas o passado, né? Em contrapartida, quando não importa qual das 5 feridas é vivida... Recriminamos igualmente esse genitor de maneira inconsciente, por ter a mesma ferida que nós. Ele só está passando a ferida adiante, né? O genitor só está passando a ferida adiante. E isso faz com que ele se torne, ao nosso ver, um modelo de alguém com essa ferida, o que nos obriga a olhar para nós mesmos. Desejamos também, de forma inconsciente, ter outro modelo. E isso explica porque não queremos de jeito nenhum nos assemelhar a ele. Não gostamos do que ele reflete para nós. As feridas só serão curadas quando perdoarmos verdadeiramente a nós mesmos e aos nossos pais. Em contrapartida, quando não importa qual das 5 feridas é vivida com as pessoas do sexo oposto ao genitor que julgamos responsável por nossa ferida, é a nós mesmos que recriminamos. É em momentos como esse que procuramos nos punir, seja por meio de um acidente ou de alguma coisa que nos faça mal fisicamente. O ser humano acredita na punição como um meio para expiar a culpa. Nada mais um curso em milagres, né? Na realidade, a lei espiritual do amor afirma justamente o contrário.
Quanto mais culpados nos julgamos, mais nos castigamos e mais atraímos para nós o mesmo tipo de situação. Isso equivale a dizer que quanto mais nos acusamos, mais revivemos os nossos problemas. Por conseguinte, sentir-se culpado dificulta o auto-perdão, etapa importante rumo à cura. Além da culpa, é comum nos sentirmos envergonhados quando nos acusamos de ferir um semelhante, ou quando os outros nos criticam por lhes termos feito sofrer. Privilegiei o tema da vergonha no capítulo sobre a ferida da humilhação, pois no masoquista é a vergonha o lado mais visível. No entanto, todo mundo sente vergonha num ou noutro momento. Ela é ainda mais intensa quando nos recusamos a aceitar que fazemos os outros sofrerem justamente aquilo que nós não queremos passar, né? E aí ela continua aqui. Quando graves abusos são cometidos ou a violência prevalece, isso indica que os indivíduos carregam feridas tão intensas que perdem o controle. É por isso que eu digo, não existem pessoas más nesse mundo, apenas pessoas doentes. Então, o que não é uma oferta de amor é um pedido por amor. Não é isso que Jesus fala no curso? Então, não existem pessoas más neste mundo, apenas doentes. E uma pessoa doente, ela merece a nossa compaixão, não a nossa pena. Porque a pena pressupõe que nós estaríamos numa posição de superioridade em relação a essa pessoa, que é totalmente real, é totalmente do ego. Mas a nossa compaixão. Então, a partir de hoje, quando você olhar para alguém lá que está fazendo uma bagunça terrível na sua vida, pensa assim, poxa, essa pessoa está muito adoecida, né? É assim que a gente pensa, né? Outro dia eu passei por uma situação bizarra numa reunião, a pessoa chega na reunião, tem uma atitude super sem educação, né? E aí eu consegui falar com a pessoa de uma maneira super calma. Eu falei, por favor, não faz isso não, tá? Você não tá sabendo aqui, mas a gente organizou as coisas de uma outra forma. Por favor, não faça desse jeito, né? E eu, em outras épocas, eu ia ter um ataque com a pessoa. Eu ia chegar, levantar, botar a mão na cintura e falar, quem você pensa que é? Eu ia virar o Godzilla, né, gente? Hoje Godzilla tá um pouco mais sob controle, né? Essa que é a verdade, né? Anos de trabalho espiritual, né? Anos, porque minha busca espiritual começa antes de eu conhecer um curso em milagres, né? Então Godzilla já tá pelo menos numa coleirinha, né? Nada que o impeça de, sob circunstâncias muito desafiadoras, ele saia e comece a gritar, né? Não se trata aqui de desculpar as pessoas, mas sim de aprender a ter compaixão por elas. Ela terminou, né? Condená-las ou acusá-las não irá ajudá-las. Podemos ter compaixão, mesmo quando não estamos de acordo com o quê? Com a atitude da pessoa. Essa é uma das vantagens de estarmos conscientes não apenas das nossas feridas, mas também das dos outros, né? E aí é muito legal, porque aí você tem as dicas de como observar o corpo do outro. Tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui e o que eu vou dar de dever de casa para vocês hoje, né? Eu vou reler a lição do dia e hoje eu vou dar um dever de casa diferente para vocês que vocês vão fazer com vocês mesmos. Não é para compartilhar com ninguém, não é para nada, tá? Não é para se expor com ninguém. Só lembrando a lição. Não há fim para toda a paz e a alegria, e para todos os milagres que darei quando aceitar o verbo de Deus. Por que não hoje? Né? Essa é a lição. Então, o que vocês vão fazer hoje com a criança interior de vocês? Vocês, a essas alturas do campeonato, já têm as feridas que vocês acham que são as mais intensas em vocês, não é? As mais fortes. Então, você vai escrever no caderno essas feridas. Eu acho que eu tenho muito fortes a ferida do abandono e da traição, tá? E aí, escreva. Depois você vai lá para o livro da Lise Bourbeau, onde ela descreve os corpos. Você bota um biquíni ou uma sunga e vai se olhar num espelho ou uma roupa íntima, né? Sua roupa íntima. E vai se olhar num espelho de corpo inteiro.
e vai olhar junto com a sua criança o que o seu formato corporal está contando para você a respeito das suas feridas emocionais, tá? Não importa se você é magro, se você está acima do peso, se você tem o corpo da Gisele Bündchen, se você tem o corpo do Arnold Schwarzenegger, não importa. O seu corpo está falando com você sobre as suas feridas emocionais. E aí depois você vê se uma coisa vai bater com a outra. E aí depois você tenta estabelecer um diálogo aí com a sua criança e talvez ajudar ela a entender que de repente o que ela está chamando de rejeição é abandono, o que ela está chamando de traição é injustiça, o que ela está chamando de injustiça é traição, tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso e se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.